Boa noite, que a graça do Senhor Jesus Cristo possa alcançar o teu coração. Somos a Igreja Batista de Bom Retiro, Curitiba, Paraná. O nosso endereço é Avenida Desembargador Hugo Simas, 1772. Temos ministrado aqui, hoje é a 10ª mensagem que nós estamos ministrando sobre o Deus da família. Se você não acompanhou as outras, está tudo ali numa playlist no canal da igreja, no YouTube. Nos acompanhe nas redes sociais, compartilhe essa mensagem, dá um like nessa mensagem. Venha fazer parte dessa igreja, venha fazer parte desse povo de Deus, desse povo que busca e clama pela presença do Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar a tua vida, e eu queria orar nesse momento, clamando por essa presença do Espírito Santo de Deus na tua vida, para que haja um derramar, para que você ouça a voz do Espírito Santo de Deus, para que você ouça a voz de Deus, para que você entenda e principalmente para que você possa aplicar essa palavra na tua vida. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te adoramos, Deus. Por mais uma noite, por mais uma vez podemos escutar a tua palavra, mas nós não queremos apenas escutá-la, não, Senhor. Nós queremos praticar a tua vontade, praticar o teu querer, praticar, Senhor, realmente a tua palavra que é verdadeira nas nossas vidas, colocar em prática na nossa vida e na nossa casa. Então nos abençoa, Senhor, como família, nos abençoe derramando a tua graça, do teu poder, do teu cuidado, Pai, sobre cada vida. Encha agora, Pai, cada família que está nos assistindo nessa noite com a presença do teu Espírito Santo. Ministre, Senhor, no coração dos teus filhos, acenda esse fogo, Pai, acenda esse desejo, para que as famílias possam estar à volta da mesa, possam estar em volta realmente da tua palavra, e que elas possam ter momentos de comunhão, momentos realmente de alegria, de compartilhar junto com o Senhor. Eu quero abençoar as famílias nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Como eu falei, se você ainda não conseguiu assistir outras mensagens, que você possa correr então lá na playlist da igreja, vai estar lá todas as mensagens dessa série, o Deus da Família. E nessa noite eu queria ministrar no teu coração, como tema, a cultura da honra familiar. Como tem faltado, como a gente percebe na nossa caminhada, em nosso tempo, na minha geração, na nossa geração, como tem faltado a questão da honra. De honrar as pessoas, de honrar as pessoas que caminham conosco, de honrar as pessoas que nós amamos, de honrar os nossos pais, de honrar os nossos cônjuges, de honrar os nossos filhos, de honrar as pessoas. Como isso tem se perdido, infelizmente, temos perdido essa visão, temos perdido esse propósito de honrarmos as pessoas através daquilo que elas fazem em nós, honrando ela diante do público, honrando elas no secreto, honrando elas de forma que realmente possa trazer alegria no coração das pessoas. E o que nós temos visto muitas vezes e percebido é o contrário. Está faltando a honra, mas a desonra tem ocupado o lugar da honra. E eu queria que você percebesse o que a palavra de Deus fala sobre honra. O que a palavra de Deus, como que Deus se preocupa com essa situação, com esse negócio chamado honra, de honrar a pessoa, e isso precisa começar dentro de casa. A gente percebe que muitas vezes honramos pessoas de fora, honramos pessoas que temos um carinho, temos uma afeição, honramos os nossos pastores, às vezes honramos o nosso chefe, honramos pessoas e deixamos de honrar as pessoas que estão dentro de casa. E principalmente, muitas vezes, deixamos de honrar o próprio Deus. Não honramos a Deus, não honramos as pessoas que são as pessoas mais importantes na nossa caminhada. E é isso que eu queria falar com você nessa noite. Eu queria que você prestasse muita atenção nessa palavra. Deus vai falar com você. Deus vai pegar a tua vida nessa noite, meu querido, minha querida, e Ele vai transformar o teu coração. Além de incendiar, Ele vai transformar. E se você não tinha honrado e não estava mais honrando pessoas importantes, você, a partir dessa noite, você vai voltar a honrar essas pessoas que são importantes para você. A palavra de Deus, lá em Apocalipse, capítulo 4, o verso 10 e o verso 11, diz assim: os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono. Quem estava sentado? Jesus. E adoravam o que vive para todo sempre. E lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno é, Senhor, de receber glória
e honra e poder, porque tudo criaste, todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Apocalipse está relatando daquilo que vai acontecer, daquilo que realmente, quando ele coloca que os anciões estão arrancando as suas coroas, estão reconhecendo a grandeza, a soberania, a glória, a majestade de Jesus, o poder de Deus através do Filho, que se manifesta onde? Nas nossas vidas. E é interessante que eles estão colocando que o Senhor é digno de receber glória e honra. Muitas vezes nós não honramos nem o próprio Deus. E eu queria que você entendesse, talvez você está pensando, mas o que é honra, pastor? O que significa? A palavra hebraica para honra é kabed, que significa reconhecer o peso de uma pessoa e sua autoridade. Quando nós estamos falando que nós estamos honrando a Deus, nós estamos dizendo que nós estamos reconhecendo o quê? A autoridade de Deus sobre a nossa vida, a autoridade de Deus sobre a nossa família, a autoridade de Deus sobre a nossa história. E também pode ser traduzida por sustentar, pagar a conta. O que Jesus fez por nós? Jesus, então, essa honra, essa autoridade que Jesus tem, ele nos sustenta por quê? Porque Jesus paga a conta. Qual conta que Jesus pagou? Ele pagou a conta dos meus pecados e dos teus pecados. Jesus, ele assume essa dívida que era minha, essa dívida que era tua. Jesus, então, ele paga a nossa dívida. Ele paga essa conta. Já no grego, honra é timau, que significa estimar, fixar o valor, honrar ou reverenciar. Interessante isso. No hebraico está falando em pagar a conta. No grego está falando em fixar valor. Foi justamente o que os homens fizeram. Judas vem e fixa o quê? Um valor por Jesus. São 30 moedas de prata. Foi isso que Judas recebeu para trair Jesus. Ele fixou um valor, foi fixado um preço. Mas alguém pagou aquela conta. Quem pagou a conta foi o próprio Deus através de Jesus. E Ele paga a conta do quê? Dos nossos pecados. Precisamos entender que honrar a Deus não é apenas falar que honramos a Deus, mas é viver de tal forma que a nossa vida honre a Deus. É isso que você precisa entender, é isso que eu preciso entender. A nossa vida precisa honrar o Senhor Jesus, de tal forma que as minhas atitudes, o meu comportamento, os meus relacionamentos em casa precisam o quê? Honrar aquele que é meu Senhor e meu Salvador e meu Criador, Jesus Cristo. E aqui já cabe a primeira pergunta. A minha vida, a tua vida, você que está sentado aí, tem honrado ao Senhor Jesus? A nossa vida, ela honra ao Senhor Jesus Cristo, as nossas atitudes, o nosso comportamento, os nossos relacionamentos, são relacionamentos realmente que honram ao Senhor Jesus Cristo. Jesus, então, ele paga a conta. Jesus, então, tem fixado sobre ele um valor. Mas esse não é o valor. Esse era o valor de Jesus? Não, esse é o valor que o homem dá, mas o valor de Deus é uma moeda de troca, chama-se o quê? O sangue. O valor que Deus dá ao ser humano é o preço do sangue, foi fixado pelo sangue, o sangue do Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus, João fala isso, eis o Cordeiro de Deus que tira, que arranca o pecado do mundo. Então o preço que os homens deram, o preço que os homens fixaram, que Judas fixou e que Judas recebeu para trair Jesus foi em moeda. Mas quando Deus fixa um preço, quando o próprio Deus está fixando um preço para pagar uma conta, eu quero que você aprenda uma coisa. Você que está me assistindo, você não deve nada para Satanás. Você não deve nada para Satanás, porque nós quebramos a aliança com Deus. Nós somos devedores para com Deus. Não, nós não devemos nada para Satanás. Você e a tua família não devem nada para Satanás, a não ser que você tenha feito uma aliança com ele. Mas se você não tem aliança com ele, você deve para Deus. E eu quero que você entenda, esse amor de Deus é tão grande, tão maravilhoso, que ele nos alcança de uma forma que Deus, ele foi o ofendido. Deus foi a parte ofendida e ele mesmo providencia o quê? Um resgate para o ser humano. Ele foi ofendido e ele providenciou o resgate. Então o que Deus fixou, qual é o preço que Deus fixou de resgate para a minha vida e para a tua vida? Foi o sangue da cruz, foi o sangue do Cordeiro. Eu quero que você entenda isso nessa noite. Foi Jesus que pagou esse preço.
foi fixado por Deus e ele foi pago com o sangue do Cordeiro, que alcança a minha vida e a tua vida. Mas antes de falar de honra, eu tenho que falar de desonra. Você precisa entender o que significa desonra. Olha o que a palavra de Deus lá em Isaías está dizendo. Porque o Senhor disse, quem que disse? O próprio Deus. O Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim. O seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Olha que palavra dura que Isaías recebe de Deus, e agora ele está comunicando para o povo: olha, vocês me honram com os lábios, vocês querem me honrar com a boca, mas o coração de vocês está muito distante. Sabe aquele filho que diz que honra o pai? Aquele cônjuge que diz que honra o outro cônjuge, somente com a palavra, somente com aquilo que está na boca, mas o coração transmite outras coisas. O coração transmite uma desonra. Eu te honro, eu te amo, mas as minhas atitudes dizem que eu não te amo. As minhas atitudes dizem que eu não te honro. Como eu estou falando, é isso que Deus está dizendo. E Deus está dizendo: olha, eu não gosto disso. Isso me traz náuseas no meu nariz, porque vocês falam uma coisa, mas vocês praticam outra coisa. Vocês falam que me honram, mas o coração de vocês não me honra. As atitudes de vocês não são atitudes de quem honra alguém. Desonra. Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Isso nós estamos falando praticamente 700 anos antes de Jesus nascer, Isaías. Agora, lá em Mateus 15:8, Jesus está falando: olha, este povo se aproxima de mim com a sua boca. É a mesma coisa que foi dito lá em Isaías. Jesus está pegando aquela passagem e está dizendo: olha, continua igual. Eu quero dizer que passou 700 anos desde que Isaías falou isso, e agora eu estou falando novamente. E se passaram 700 anos e vocês continuam me honrando apenas com os lábios, apenas com a boca, mas o coração de vocês está longe de mim. E eu pergunto para você: aonde está o teu coração nessa noite? Aonde está o teu coração? Já se passaram 10 anos, 30 anos, 40 anos, e você continua honrando a Deus apenas com os teus lábios, mas o teu coração continua sendo desobediente a Deus, continua longe do Senhor. É isso que o texto está nos dizendo. Passou-se 700 anos, mas o que é desonrar, pastor? Desonrar é impureza, aquilo que você traz de impureza para dentro da tua vida. A calúnia, a difamação, a maledicência, isso gera desonra. Você traz maledicência, você fala do pastor. Muitos casais falam mal um do outro, o cônjuge que fala mal do seu cônjuge, fala mal do esposo, a esposa que fala mal do marido, o marido que fala mal da esposa, fala mal dos filhos, os filhos que falam mal dos pais. Isso traz difamação, isso traz vergonha, isso é um vexame. Sabe aquele negócio horrível? É isso que acontece, traz vergonha. Isso desonra a família, isso desonra a nossa casa. Quando nós temos esse comportamento de desonrar as pessoas, nós temos que entender que nós estamos desonrando também a Deus. Desonra para que todos honrem o filho como honram o pai. Quem não honra o filho, não honra o pai que o enviou. Aonde está isso? Em João 5:23, Jesus está dizendo que, olha, você que honra o filho, honra o pai. Mas se você não honra o filho, você não honra o pai, porque o pai enviou o filho. Lembra do preço? O pai enviou o filho para pagar o preço, para fixar o preço do sangue que foi fixado pelo pai. Desonra é pecado. Eu quero que você entenda nessa noite que desonrar as pessoas, que desonra é pecado. A palavra desonra nos dias de Jesus significava neblina ou vapor. É algo, uma neblina, um vapor. Na época de Jesus é o que significava a palavra desonra. Eu quero te dizer que muitas vezes temos desonrado, primeiramente a Deus, temos desonrado os nossos matrimônios, os nossos casamentos, temos desonrado os nossos filhos, temos desonrado os nossos pais, temos desonrado as outras pessoas, porque o nosso comportamento, as nossas atitudes, o nosso linguajar, a nossa fala é uma fala que nos denuncia, tentamos enganar. Você não vai conseguir enganar. Eu não consigo enganar. Em primeiro lugar, eu queria falar que nós devemos honrar a Deus. Olha o que a palavra de Deus diz em 1 Timóteo. Ora, ao rei dos séculos, imortal, invisível, ao único, Deus sábio, seja honra e glória para todos sempre. Amém.
O que a honra então traz, pastor? A honra é respeito, mas a honra vem também com glória, a honra vem também com louvor. Quando nós adoramos a Deus, quando nós louvamos a Deus, nós estamos honrando a Deus. O mesmo texto, quando somos íntegros, vivendo com dignidade. Eu quero te dizer uma coisa, você quer honrar a Deus? Louve ao Senhor. Você quer honrar a Deus? Adore ao Senhor, mas não apenas com os lábios. Porque isso Jesus condenou, Isaías condenou. Mas o que Deus está dizendo, honrem realmente. Quando nós somos íntegros, quando nós somos inteiros. O que é íntegro? É ser inteiro, algo que não é partido. Quando nós somos íntegros nos nossos comportamentos e nos nossos relacionamentos, então nós estamos honrando a Deus. Honre a Deus, vivendo com dignidade. Deus nos chamou para viver com dignidade. Deus não me chamou e Deus não tem te chamado, meu irmão, para você viver na lama do pecado. Deus não te chamou para você viver sendo rastejando em volta do pecado, tomando água contaminada, comendo comida impura. Não, Deus nos chamou para viver com dignidade. Quando nós nos alimentamos de coisas que é o pecado na nossa vida e nós alimentamos e nos alimentamos desses pecados, eu quero ver que nós não vivemos com dignidade. Nós não somos íntegros, porque nós dizemos que queremos honrar a Deus, e para honrar a Deus nós precisamos adorar a Deus, nós precisamos ser verdadeiros com Deus. É dessa forma que eu vou honrar a Deus. A adoração, então, honra a Deus. Honre a Deus. Como que eu honro a Deus, pastor? Adorando a Deus. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza do quê? Da sua santidade. Salmo 29. A adoração ao Senhor Jesus honra a Ele. Quando eu adoro a Deus, quando eu adoro ao Senhor Jesus, quando eu adoro o Espírito Santo de Deus, eu estou adorando, eu estou honrando a Deus, eu estou honrando a Jesus, eu honro o Espírito Santo de Deus na minha vida, quando eu realmente vivo essa vida de adoração. Você adora a Deus? Temos adorado a Deus, temos honrado a Deus com a nossa adoração. A nossa adoração é algo que agrada a Deus, que honra a Deus. Como nós temos adorado a Deus, importa. Deus não aceita ser adorado de qualquer jeito. Não pensa porque você botou uma música gospel na tua casa, porque você botou um louvor aí, eu estou honrando a Deus. E a música está ali tocando, o louvor está ali tocando, e você, ô Juninho, fecha essa porta. Vamos! Você está sempre atrasado. E você começa a gritar. Você acha que está honrando a Deus? Você começa a bater boca com os teus filhos, com o teu marido, com a tua esposa. Você começa a xingar dentro da tua casa. Você acha que você está honrando a Deus só porque está tocando uma música gospel lá, só porque está tocando um louvor, um hino da harpa cristã, pastor, que eu gosto muito. Você acha que você está honrando a Deus? Honrando a Deus, a adoração é algo que eu tenho que parar para adorar a Deus. Quando eu fecho realmente as brechas, quando eu busco realmente a Deus, aí sim eu quero me conectar com Ele, para adorá-lo como Ele merece ser adorado. Nós queremos adorar a Deus do nosso jeito. Eu quero dizer que Deus não funciona do nosso jeito. Nós que precisamos funcionar da maneira que Deus estabeleceu. E a adoração tem um critério, tem um jeito para adorar a Deus. Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. A oração, a adoração, quero dizer, honra ao Senhor. Pureza, honra a Deus. Então, nós precisamos honrar a Deus em primeiro lugar. Segundo, a adoração honra a Deus. Mas a pureza também honra a Deus. Quando nós somos puros, reais, verdadeiros, nós estamos honrando a Deus. Bem-aventurados, puros de coração, pois verão a Deus. Mateus 5,8. Os puros honram a Deus. Os puros verão a Deus. Olha o que o texto está dizendo. Pois os puros, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Eu quero te dizer uma coisa, se você não tiver, o teu coração não for um coração puro, você não vai ver a Deus. Quem está falando não é o pastor Marcos, quem está falando é a palavra de Deus. Precisamos ter realmente corações puros. Os puros honram a Deus. Se você é alguém que quer honrar a Deus, você precisa ter um coração puro. Arranca todo esse lixo, meu irmão. Arranca toda essa mágoa. Arranca toda essa amargura. Arranca toda essa tristeza. Arranca todo esse desânimo. Manda embora todas essas impurezas que estão dentro do teu coração, que contaminam o teu coração. Porque senão você não consegue honrar a Deus como Ele precisa e como Ele deseja ser honrado. A pureza vai honrar a Deus. Nós não podemos nos contaminar.
O problema é que muitas vezes nós estamos contaminados com as coisas que estão acontecendo, com a forma que nós vivemos e queremos honrar a Deus com toda aquela bagagem, com toda aquela lixeira que está dentro do nosso coração. Me perdoem pela palavra, mas é a verdade. Nós estamos com lixo dentro do nosso coração e queremos honrar a Deus. Precisamos ter pureza de coração, porque daí nós vamos ver a Deus e um dia nós vamos estar na presença do Senhor. Um dia você vai estar na presença do Senhor. Um dia a tua família vai estar na presença do Senhor. Precisamos honrar a Deus, a pureza honra a Deus. Honrar a Deus é dar glória a Ele. Honrar a Deus é dar glória. Então louvor, adoração, pureza, mas também precisamos dar glória a Ele. Tu, Senhor, e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Apocalipse 4:11. Reconhecer a sua grandeza, honrar a Deus através da glória, é reconhecer a grandeza de Deus, é reconhecer os feitos de Deus. A glória acompanha a presença de Deus. Quando nós realmente honramos a Deus através da glória e demos glória a Ele, nós estamos honrando e a presença dEle se manifesta. Reconhecer então a grandeza, reconhecer o que é a soberania, exaltar o Senhor. Precisamos honrar a Deus. Para honrar a Deus, nós precisamos dar glórias a Deus, mas não glórias a Deus apenas de falar glória a Deus. Não é isso que vai trazer a presença de Deus. O povo de Deus, ele precisa entender que ele serve a um Deus vivo. Eu e você precisamos entender que nós servimos a um Deus poderoso. Olha o que o texto diz. Somente Ele é digno de receber a glória, a honra e o poder, porque Ele criou todas as coisas por sua vontade. Elas existem e foram criadas. Eu quero te dizer que você existe e você foi criado pela vontade de Deus. Foi a vontade de Deus que te trouxe a vida. Foi a vontade de Deus que trouxe a vida para mim. Então nós temos que honrar, glorificar e glorificar a Deus com a nossa vida, glorificar a Deus com a nossa existência, glorificar a Deus com a nossa família. Precisamos dar glórias a Deus, honrar o nosso Deus através da nossa vida. Mas também precisamos honrar o nosso cônjuge. Eu falei de honrar a Deus através do louvor, através da adoração, através da pureza, através da glória. Eu podia falar outros tantos versículos bíblicos de falar de honrar a Deus. Mas agora eu queria falar um pouquinho para você também que deve honrar o seu cônjuge, honrar o cônjuge. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo. E a mulher trate o marido com respeito. Ame a sua mulher. Honra a tua mulher, honra a tua esposa. Trate o teu marido com respeito. Honre o teu marido. Amor integral. O marido deve amar a sua esposa. Conceito divino de casamento. O marido deve amar a sua esposa como a si mesmo. Você que não entende esse princípio, você que fica olhando muitas vezes para outras mulheres, você que desonra a tua esposa, você que desrespeita a tua esposa, você que não ama ela, você que não protege ela, que não guarda o teu jardim, você está em pecado, você está desonrando ela e você está desonrando a Deus, porque foi Deus que te estabeleceu nessa aliança. O conceito divino de casamento, existe a honra. Dentro do casamento tem que existir a honra. A esposa precisa honrar o marido precisa honrar a esposa, os filhos precisam honrar os pais precisam honrar os filhos. Isso foi Deus que estabeleceu. Honrar o seu cônjuge, honrar realmente a sua esposa. Amar ela como algo integral. Por que integral, pastor? Porque você não pode se amar pela metade. Você se ama, se você se ama, você para ser completo e ser integral, você precisa amar a tua esposa. Você precisa amar o teu marido para que você seja íntegra e inteira. Honrar o cônjuge. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Efésios 5:33, respeitar a posição do marido como líder espiritual da família. O que tem acontecido? Muitas mulheres, porque muitos homens não assumem a sua posição de líder espiritual da família, então a mulher vem preencher aquela lacuna, aquele buraco que foi deixado pelo marido, que não sabe, que não aprendeu, ou sabe e aprendeu, mas não quer exercer a liderança espiritual da família, a liderança da família. Então a mulher ocupa
E ali há o quê? Uma desonra, ali há um desrespeito, porque você não está respeitando. Pastor, mas ele não faz, ele não assume, alguém tem que assumir. Precisamos despertar essa vocação dentro desse homem. Ele precisa entender o papel dele dentro da família, assim como a esposa precisa entender o papel dela dentro da família, assim como os filhos entender o papel deles dentro do contexto familiar. Honrar o cônjuge. As mulheres precisam respeitar a posição que Deus estabeleceu o seu marido. Honrando o leito. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal. Conservado puro. Ó, a pureza voltando aí. Pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Que palavra forte aqui em Hebreus 13:4. O casamento deve ser honrado. Honrar o cônjuge, honrar os filhos. O casamento precisa ser honrado por todos. Quando a palavra fala todos, é todos. Inclui eu e você, é todo mundo. Quando Deus está dizendo, o casamento precisa ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro. O leito conjugal precisa ser conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Deus vai julgar. Você que está aí, mulher, que pensa, mas pastor, meu esposo já está até com uma amante, aliás, ele até saiu de casa. Ele já está até morando com a amante. Aí ele já entrou com os papéis do divórcio, pastor. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Não sou eu que estou dizendo. Deus julgará os imorais e os adúlteros. Deus vai julgar. Você tem tempo de se arrepender. Você ainda tem tempo de voltar atrás. Você ainda tem tempo de recomeçar. O leito conjugal tem que ser puro. Fora do casamento, contamina o leito. O que ele está falando aqui é de intimidade sexual. É isso que ele está dizendo. Esse leito conjugal precisa ser puro. Tem que ter pureza. Não pode ter nada fora, não pode trazer nada de fora para dentro desse leito, porque isso contamina o casamento, isso contamina o leito conjugal, vai contaminar e tem muita gente contaminado. Tem muita gente se contaminando e contaminando os outros. Quebrando essa aliança, quebrando isso que Deus disse que deve ser honrado. Quando você foge do casamento, quando você se torna um adúltero ou uma adúltera, eu quero te dizer que você está contaminando o casamento, você está contaminando o leito. Pastor, mas não dá mais. Não dá por quê? O que mudou? Foi ele que mudou? Foi ela que mudou? É o teu coração que está mudando? É o teu coração que está contaminado? É que porque você talvez tenha se envolvido nos laços de sedução, de sensualidade, no espírito de pombagira, de perseguição na área sexual. Você tem olhos assanhados, olhos altivos. Você que muitas vezes não domina esse controle. Aliás, você gosta de ser dominado por esse espírito de sensualidade, então você não quer parar. Eu quero dizer que isso traz contaminação para a tua família, para os teus filhos, para a tua casa, para o teu casamento. Você precisa abandonar essas práticas, você precisa quebrar com essas práticas. Honrando o leito. Mas também precisamos, primeiro nós honramos a Deus, honramos o nosso cônjuge, mas também honramos então o nosso leito, mas agora também nós precisamos honrar os nossos pais. Olha o que a palavra está dizendo, honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, Efésios 6:2. Filhos estão protegidos quando eles obedecem. Você, filho que está me escutando nessa noite, você que está escutando essa palavra, os filhos estão protegidos quando eles obedecem, quando eles honram o pai e a mãe, os filhos trazem a proteção. Aquela honra, não pensa que Deus falou, porque Deus está deixando barato, porque Deus não se importa. Quando você, filho, você honra teu pai, quando você honra tua mãe, essa honra traz proteção sobre a tua vida. Traz proteção, autoridade dos pais. Pais, não violem as escrituras, pais, não violem os filhos. Precisamos entender, honra teu pai e tua mãe. Filho, se você não tem honrado teu pai e tua mãe, honre teu pai e tua mãe. Quando eu falo em honrar, eu não estou falando em concordar com tudo que eles falam, não é isso. Mas é honrar o pai e a mãe como alguém que tem autoridade sobre a tua vida. Alguém que foi estabelecido por Deus para te criar, para te conduzir, para te dar um trilho, para te dar uma direção, para te dar uma identidade, para te proteger, para te amar, para realmente... para que você possa crescer e ser lançado como uma flecha. Você precisa honrar os teus pais. Pais, não violem as escrituras, não violem os seus filhos. Pai, não provoqueis a ira nos vossos filhos.
pais que ficam incomodando, pais que ficam violando as escrituras e violando os filhos, irritando os filhos, até que haja um espírito de confusão, de briga dentro de casa, porque os pais estão irritando os filhos. Os pais, em vez de usarem a autoridade, querem usar o autoritarismo. Pais que, em vez de serem autoridades, eles se omitem. Ou transferem para a mãe. Homens que transferem para a mãe, os pais transferem para a mãe a responsabilidade de educar os filhos. Eu quero te dizer uma coisa. Você que trabalha fora, a tua esposa está em casa às vezes com os filhos, ela fica ali porque ela não está trabalhando. Eu quero dizer, você homem que me assiste nessa noite, no momento que você pisou dentro da tua casa, no momento em que você chegou do teu trabalho, seja 6 da tarde, 7 da noite, não importa, o momento que você pisa dentro de casa, você que tem que cuidar da educação dos teus filhos, você que tem que dar limites para os teus filhos, a tua esposa já passou o dia todo com eles, e você continua transferindo essa responsabilidade que é tua para ela. Não, você precisa assumir o teu papel. Assuma o teu papel de pai. Honra os pais. Honra teu pai e tua mãe. Este então é o primeiro mandamento com promessa. Para quê? Para que tenhas longa vida sobre a terra. Honrar os pais atrai a bênção de Deus na vida dos filhos. Você, filho que me escuta nessa noite, honra os teus pais, honre os teus pais, porque isso atrai a bênção de Deus sobre a tua vida, atrai a bênção de Deus. Se você honrar os teus pais, você vai ter filhos que vão te honrar. Agora, se você desonra os teus pais, provavelmente os teus filhos vão te desonrar. Da mesma forma que você desonra os teus pais. Então, atrai a bênção de Deus. Você quer atrair a bênção de Deus? Você quer atrair o favor de Deus sobre a tua vida? Honre os teus pais. Honre os pais. Ainda honrando os pais, é que tem bastante tema para falar sobre isso, né? Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Colossenses 3:20. A obediência deve ser alimentada pelo amor. A obediência precisa ser alimentada pelo amor. Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Mas a obediência deve ser alimentada com amor. Quem tem que alimentar essa obediência são os próprios pais. Agora, se você fica provocando a ira nos teus filhos, você acha que os teus filhos vão te obedecer porque eles te amam ou porque eles têm medo de você? Os filhos têm que obedecer aos pais porque eles te amam, porque eles sabem que você está dando ensinamentos que vão abençoar a vida dele e o futuro dele, não porque ele tem medo de você. Tem filhos que tem medo. Tem muita gente que vem para as igrejas evangélicas, que vem para a igreja batista, que vai para a igreja assembleia, vai para qualquer igreja. Tem gente que vai para a igreja não é porque ela quer ter um relacionamento com Deus, não. É porque ela tem medo de ir para o inferno. E ela corre para dentro de uma igreja. Não adianta só isso, você precisa temer o Senhor. Você precisa estar numa igreja assim porque você ama o Senhor, porque você obedece o Senhor. A obediência deve ser alimentada pelo amor. Filhos que obedecem aos pais são ensinados a obedecer o Senhor. Os filhos que são obedientes aos pais, eles crescem e entendem que eles precisam obedecer também. E eles são ensinados a obedecer o Senhor. E eles não vão ter dificuldades de obedecer ao Senhor, porque eles obedecem ao pai. O filho que é rebelde, eu quero dizer que atrai maldição sobre a vida dele, atrai maldição sobre a casa dele. E é um filho que se torna rebelde contra os pais. Ele vai ser rebelde contra Deus, ele não vai querer obedecer aos pais, ele não vai querer obedecer a Deus. Honra teu pai. Mas também devemos, além de honrar o nosso cônjuge, honrar o nosso casamento, honrar os nossos filhos, nós devemos honrar as pessoas. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. 1 Pedro 2,17, devemos honrar a todas as pessoas. Pastor, mas aquela pessoa só me desonra. A Bíblia diz que nós devemos orar por aqueles que nos perseguem. A Bíblia diz que nós devemos orar por aqueles que falam mal de nós. A Bíblia diz que nós devemos amar as pessoas. A Bíblia diz que nós devemos orar pelas pessoas. Então, devemos honrar a todos. Aquele negócio de humilhar pessoas. Às vezes a gente vê cenas na televisão de reportagens que passam. Pessoas que usam abuso de autoridade, de poder, porque ela tem uma função. Ela não entende quem ela é. Ela acha que ela é aquela função, ela acredita que ela é aquele título que está atrás dela, que é o que ela apresenta, que a credencial dela é porque ela é o fulano de tal, o doutor tal. Eu quero dizer que você não entendeu nada. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai o rei. Temer a Deus nos faz querer honrar as outras pessoas. Quando eu temo a Deus, quando eu honro a Deus, eu quero dizer que eu tenho desejo de honrar as outras pessoas, porque primeiro eu honro a Deus, eu honro o meu pai. Então eu consigo honrar as outras pessoas, honrar as autoridades, honrar o rei, é honrar, é orar pelas autoridades. Mas eu não votei nele.
Eu quero que se lixe, pastor, porque não fui eu que votei nesse presidente. Você está errado, porque se o país for mal, você vai mal. Se esse presidente for mal, nós vamos mal. Eu não estou defendendo aqui ninguém. Eu não estou defendendo nenhum partido político e nem estou sendo contra ninguém. Eu quero que você entenda que a palavra de Deus está dizendo que nós devemos honrar o que essas autoridades que foram instituídas. Honrar é orar por eles, pedir para que eles tenham realmente sabedoria para conduzir a nação, pedir para que eles tenham sabedoria para conduzir a nossa casa, pedir para os nossos pais terem sabedoria para conduzirem a nossa casa. Honrar as pessoas. Precisamos honrar as pessoas. Dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Romanos 12:10. O que é isso? O que é honrar os outros, pastor? Valorizar as pessoas. Você precisa valorizar as pessoas. Não é porque aquela pessoa tem uma função inferior à tua que você tem que desonrar aquela pessoa. Não, pelo contrário. Honre as pessoas. Honre as pessoas. Valorize as pessoas. Honrar as pessoas é valorizar. Valorizar o esforço. Muitas vezes as pessoas fazem coisas que nós não gostamos ou que nós achamos, que não é o suficiente. Não é suficiente a partir do meu critério, mas às vezes aquela pessoa se esforçou e deu o máximo dela. Eu preciso honrar o esforço daquela pessoa. Eu preciso valorizar as pessoas. Eu preciso valorizar os relacionamentos. Eu preciso valorizar os meus filhos. Eu preciso valorizar a minha esposa. Você precisa valorizar o teu marido. Precisamos valorizar o esforço das pessoas. Valorizar as pessoas é dar importância a elas. É chegar e olhar para as pessoas e dar a importância, porque Deus dá importância a todas as pessoas. Deus ele não faz distinção, Deus ele não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, Deus ele dá importância para todos os seres humanos. Não importa o que você esteja fazendo, Deus te dá importância. Não importa aonde você está longe de Deus, Deus te dá importância. Deus ele te ama e ele te dá importância. Deus ele não concorda com as práticas que nós vivemos, mas Deus não nos deixou de amar por causa disso. Um pai não deixa de amar um filho, porque ele fez algo de errado. O filho fez algo de errado, você vai conversar com a mãe diz assim, pastor, mas ele é um menino bom. O cara é um tranqueira. Desviou, pegou, bebeu, bateu até na mãe. E ela vem lá com todo o amor de uma mãe, ela diz, pastor, eu sei que ele errou, mas ele é um bom menino. Dar importância para as pessoas. Deus dá importância para todos os seres humanos. Ajudar a desenvolver as outras pessoas. Honrar as pessoas é ajudá-las para elas se desenvolverem. Quem nós temos ajudado a se desenvolver? Dentro da tua casa. Você é alguém que ajuda os teus filhos, ajuda o teu cônjuge a se desenvolver? Ou você é alguém que desvaloriza ele? Porque valorizar também vai ajudar a desenvolver. Precisamos ajudar as pessoas a se desenvolverem com Deus, se desenvolverem no meio da família, se desenvolverem nos outros relacionamentos, se desenvolverem na vida profissional, emocional, espiritual. Precisamos ter esse acesso e dar esse acesso para as pessoas. Precisamos ajudar as pessoas a se desenvolverem umas com as outras. Temos ajudado as pessoas a se desenvolverem. Ou nós somos aquelas pessoas que castram as pessoas. Nós castramos aquilo que as pessoas têm de bom, as qualidades que elas têm. Nós estamos ali sempre castrando. Ele faz um desenho, podia ser melhor. Ele tira 9, porque não tirou 10. Ele faz algo criativo, você diz isso aí é muito simples. A gente está sempre castrando muitas vezes as pessoas, castramos os relacionamentos, castramos as pessoas que amamos. Precisamos ajudá-las a elas se desenvolverem. Quem você tem ajudado a se desenvolver? Qual é a pessoa? Qual é o membro da tua família que você tem ajudado a se desenvolver? Para nós como pastores, a coisa que traz mais alegria no meu coração não é ver uma pessoa destruída, um casamento destruído, não. É ver a restauração de Deus, é Deus ajudar, é Deus tocar naquela pessoa e Deus usar um pouquinho a minha vida e a vida de quem cuida de pessoas para que ela se desenvolva, ajudar a valorizar aquela pessoa, a dar importância para ela. Muitas pessoas chegam no gabinete destruídas, elas só querem se sentir importantes, elas só querem alguém que escute elas só querem alguém que valorize elas só querem alguém que possa desenvolvê-las, ajudá-las a se desenvolver.
Eu e você precisamos ser essas pessoas que ajudam a desenvolver as outras pessoas, não deixá-las para trás. Ele é muito devagar, pastor. Eu larguei mão, ele que fique, eu vou para frente, eu vou avançar. Não. Precisamos uns dos outros. Deus não nos colocou nessa terra para nós caminharmos sozinhos, porque se Deus quisesse que eu ficasse sozinho, Ele tinha me criado somente a mim, não tinha criado você. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos uns dos outros para nós nos desenvolvermos como seres humanos. Honrar as pessoas. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Diga aí na tua casa, considerem os outros superiores a si mesmo. Filipenses 2:3. É difícil, né? Você que está me escutando aí, você que está me assistindo, é um negócio difícil. A gente considerar o outro superior a nós mesmos, porque vai requerer, primeiramente na minha vida, a humildade. E eu não quero nunca ficar por baixo, eu não quero me sentir inferior a ninguém não, pastor. Eu tenho que ser o cabeça, eu que tenho que dar a direção, eu que tenho que fazer. Considerar os outros superiores a si mesmo. Eu digo que ser pastor é descer degraus. Eu não estou na frente puxando ninguém, eu estou ali junto com o povo, empurrando. Então é servindo, dizendo, estamos juntos, você vai conseguir, nós vamos conseguir, você não vai ficar para trás. Realmente trazendo uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de salvação, uma palavra de conserto, mas dizendo, vamos, você vai conseguir. O pastor, o marido, a esposa, o líder, o filho, nós temos que estar na torcida para os nossos filhos, para o nosso... você vai conseguir, você vai chegar, você vai ser bem sucedido, Deus está contigo, Deus te ama. Nós temos que estar ali do lado, incentivando, puxando, desenvolvendo as pessoas. Mas muitas vezes nós estamos lá, eu te falei que não ia dar certo, viu, você não aprende nada, você é o último, você tirou 9, isso não me adianta de nada se não tirar 10, a gente desvaloriza, a gente humilha as pessoas, e a palavra de Deus está dizendo que nós temos que considerar as outras pessoas superiores a nós. Só com Jesus se torna possível. Eu quero te dizer uma coisa, eu só consigo honrar as pessoas e ver nelas e considerá-las superiores a mim mesmo, só com Jesus isso se torna possível, porque senão eu vou me achar melhor que você, eu vou achar que eu prego mais que você, eu vou achar que eu oro mais que você, eu vou achar que eu sou melhor que você, que a graça de Deus me alcançou porque eu sou bonzinho, e a graça de Deus não te alcançou porque você não é bom. Isso é uma bobagem. Mostra a grandeza. Quando eu considero o outro superior a mim mesmo, eu estou mostrando o quê? Uma grandeza daquilo que Deus fez na minha vida. Humildade, eu preciso ser humilde para reconhecer que você é melhor do que eu, ou que você é superior do que eu. É muito difícil para o ser humano, porque muitas vezes nós somos egoístas, nós somos altivos, nós somos orgulhosos, nós queremos reconhecimento, nós queremos realmente que as pessoas soltem foguetes quando nós passamos. Lá vai o pastor fulano de tal, lá vai o ciclano, lá vai o empresário, lá vai o jogador. As pessoas gostam de idolatria, as pessoas gostam de veneração, as pessoas gostam de ser reconhecidas, de ser tietadas naquilo. Eu quero tirar uma foto. Eu sou louco para tirar uma foto com o fulano. Porque essa foto, se eu tirar com aquele homem, se eu tirar com aquela mulher... Gente, isso aí é bobagem. Não que tenha problema da gente tirar uma foto junto. Lógico que não. Mas é a motivação da foto. É porque você quer ter aquela foto. Considera aí os outros superiores a si mesmo. Mostrar realmente que você é uma pessoa humilde. Mostra a tua grandeza diante daquele que te criou, diante de Jesus. Eu não tenho que mostrar a grandeza diante do ser humano, diante das outras pessoas, não. Quem reconhece essa grandeza é Deus. Por isso que Deus diz, me busquem no secreto e eu vou recompensá-los aonde? No público. A grandeza que Deus dá para nós temos que realmente revelar para Ele. E essa grandeza não é de sermos grandes, mas é a grandeza de reconhecer que os outros são superiores a nós mesmos. Honrar as pessoas. E eu queria orar com você. Você aprendeu sobre desonra nessa noite. Você aprendeu que você deve honrar a Deus. Você aprendeu que para honrar a Deus você tem que louvar e adorar o Senhor. Você aprendeu sobre pureza para honrar a Deus. Você aprendeu sobre glória para Deus, para honrar a Deus. Você aprendeu que tem que honrar o teu cônjuge, que você tem que honrar o teu leito, que você tem que honrar os teus filhos e que você tem que honrar as outras pessoas. E eu queria que você fechasse os teus olhos aí na tua casa nesse momento. Que você pensasse um pouquinho sobre essa palavra que você escutou nessa noite.
E eu queria que você pensasse agora em pessoas que talvez você esteja desonrando ou vem desonrando durante anos, durante meses, durante dias, durante talvez essa quarentena. As pessoas estão mais dentro de casa e começou a se levantar realmente uma desonra no meio da família. Começou a desonrar a sua esposa, começou a desonrar o teu marido e os teus filhos. Eu queria que você pensasse nisso. Eu queria que você pensasse aonde que você, ou quais as tuas atitudes têm desonrado a Deus. Você tem desonrado a Deus. Eu queria que você pensasse se você tem desonrado as pessoas. Quem são as pessoas que você tem desonrado? Você tem desonrado o teu filho, você tem desonrado o teu pai, você tem desonrado o teu chefe, você tem desonrado o teu funcionário, você tem desonrado pessoas, você tem desonrado aquele atendente da lanchonete, você tem desonrado aquele caixa do supermercado, você tem desonrado o frentista do posto, você tem desonrado as pessoas, aquela pessoa que está no hospital, aquele caixa do banco. Você tem desonrado pessoas, você tem sido mal educado com pessoas, você tem sido grosso com pessoas, você tem deixado de considerar essas pessoas superiores a você mesmo. Você talvez tenha desonrado um avô, uma avó. Ele já está velho. Ele não sabe mais nada, pastor. Ele já está caduco. Meu pai já é quadrado, já é velho. Afinal de contas, já tem 46 anos, já é velho. Eu tenho 46, por isso que eu estou falando. Já está velho, pastor. Já não sabe mais nada. Você tem desonrado teus pais, você tem desonrado teus filhos. Vamos orar? Eu queria agora que eu pedi para você fechar os teus olhos para me falar tudo isso, mas agora eu quero que você abra os teus olhos, para que você possa acompanhar essa oração. Vamos fazer junto essa oração? Está aí na tela aí do teu celular, ou do teu computador, da tua televisão. Querido Deus e eterno Pai, eu sou teu filho, e busco a tua presença, reconhecendo e reconheço que sou pecador. Quero pedir perdão por todas as vezes que eu desonrei ao Senhor Jesus com os meus pecados. Minha desobediência e rebeldia, te peço perdão. Reconheço que eu preciso do Senhor Jesus para vencer as armadilhas do inimigo. Peço perdão por desonrar meus pais. Em nome de Jesus, eu expulso da minha vida todo espírito de rebeldia, todo espírito de confusão, de desânimo, angústia, tristeza, ansiedade. Eu cancelo e rejeito todas as alianças que eu realizei no tempo da ignorância. Toda aliança voluntária e involuntária, eu rejeito todo espírito maligno de perseguição espiritual na minha vida e família. Rejeito agora também toda a herança familiar que eu recebi. Eu me desligo em nome de Jesus. Libero uma palavra de bênção sobre a minha vida e família. Pai, em nome de Jesus, eu decido viver em obediência à tua palavra e consagro a minha vida somente ao Senhor Jesus Cristo. Enche a minha vida com o teu Espírito Santo. Eu quero viver a vida abundante que o Senhor tem para mim. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Coloca aí no chat da igreja, se você foi abençoado. Eu quero que você aprenda a cultura da honra familiar. Desenvolva a cultura da honra familiar dentro da tua casa. Desenvolva a cultura da honra familiar nos teus relacionamentos. Como a gente tem visto pessoas deixando de ser honradas e principalmente sendo desonradas diante das outras pessoas, diante dessa sociedade, diante da família. Amém? Eu queria agora, para encerrar, orar por você. Eu quero e desejo que o Espírito Santo de Deus possa ter ministrado no teu coração e que essa noite tenha sido uma noite de conserto para você, de conserto com relação a honrar a tua família, de honrar os teus relacionamentos, de honrar a Deus, de honrar as outras pessoas, de honrar o teu leito conjugal, de honrar realmente as pessoas que caminham contigo. E eu quero orar por você. Feche teus olhos. Pai querido, muito obrigado, Pai, por esse tempo, obrigado por essa noite, obrigado pela tua palavra, Pai. Obrigado, Senhor, porque entendemos sobre a cultura da honra, a honra familiar. E eu quero te pedir perdão, Pai, porque muitas vezes nós desonramos o Senhor, desobedecemos o Senhor, desonramos, ó Pai, o nosso cônjuge, Pai, desrespeitamos o nosso cônjuge. Pai, quebramos a aliança, eu quero te pedir perdão.
Quero te pedir perdão porque muitas vezes nós desonramos os nossos filhos, Pai. Em nome de Jesus eu quero te pedir perdão, porque muitas vezes nós fizemos, ó Pai, e trazemos dores e sofrimentos sobre os ombros dos nossos filhos, nós iramos os nossos filhos, eu quero te pedir perdão, porque nós desonramos os nossos filhos. Quero te pedir perdão, Pai, como filho, porque muitas vezes eu desonrei meus pais, eu quero te pedir perdão, porque muitas vezes eu desobedeci. E no meio da desobediência veio sobre a minha vida um espírito de rebeldia querendo me perseguir. Eu quero rejeitar esse espírito em nome de Jesus de desonra. Esse espírito de rebeldia eu rejeito em nome de Jesus. Sai da casa dos teus filhos, sai da vida deles em nome de Jesus. Quero te pedir perdão, Senhor, porque muitas vezes desonramos as outras pessoas, Pai. Maltratamos pessoas, muitas vezes humilhamos pessoas. Humilhamos, ó Pai, as pessoas às vezes mais simples, mais humildes, Pai. Eu quero te pedir perdão, Senhor, em nome de Jesus. Para que o nosso coração, Pai, não seja um coração altivo, orgulhoso, mas que seja um coração ensinável, um coração humilde na Tua palavra, Senhor, nos ajuda. Nos socorre, Senhor. Que possamos estabelecer dentro da nossa casa novamente a cultura da honra familiar, Pai. Aquilo que foi perdido em algum momento, Senhor, que possamos honrar os nossos pais, que possamos honrar os nossos cônjuges, mas principalmente possamos honrar as pessoas, mas principalmente, Senhor, que possamos honrar o Senhor Jesus Cristo, possamos honrar o amado e doce Espírito Santo de Deus na nossa vida e na nossa história, Pai. Nos ajuda, Senhor, nos abençoa, Senhor, em nome de Jesus. E agora que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, e que possamos honrar o Senhor todos os dias, todos os dias, todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Amém. Que Deus te abençoe ricamente, poderosamente. Se você foi abençoado nessa noite, dá um joinha aí, diga assim: eu fui abençoado, eu recebo cada palavra de bênção sobre a minha vida. Coloca aí no chat da igreja. Amanhã teremos um culto aqui que está pegando fogo. Se você tem filho adolescente, filho jovem, não deixe de mandar aqui para a igreja. Às 19h30, o pastor Igor e a Bruna, o pastor Igor Teide e a Bruna estão fazendo um trabalho maravilhoso no meio da nossa juventude. Essa juventude está se levantando aqui como guerreiros, homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. No domingo de manhã teremos o nosso culto presencial aqui, teremos a participação do pastor Israel Salazar, vai estar ministrando junto com a nossa equipe aqui o louvor. Faça a sua inscrição para estar participando. É o domingo de ceia também, não esqueça. E no domingo à noite teremos o nosso culto online ainda. Mas que Deus te abençoe, que você tenha uma semana cheia do Espírito Santo, cheia do fogo, em nome de Jesus. Amém? Amém.